Eu sou Leonardo Honório de Souza, estamos em fevereiro de 2018 e hoje eu vou fazer um vídeo falando a respeito do macroclima. Alguns valores eu vou arredondar para conseguir fazer as comparações de maneira mais fácil de ser entendida, ok? Começo falando a respeito do macroclima. Bom, primeiro eu vou falar a respeito do movimento da Terra em relação ao Sol, para a gente conseguir visualizar um pouco melhor. Para isso eu tenho dois elementos didáticos. Eu tenho o Sol e tenho a Terra, tá? A Terra, ela tem uma inclinação de 23 graus. Ela não roda reta, ela sempre tem uma inclinação de 23 graus, que vai se manter durante todo o movimento. Ela faz o movimento de translação em torno do Sol, que não é um movimento circular, é um movimento elíptico, certo? O que seria esse movimento elíptico? Ora ela está mais próxima do Sol, que é o periélio, acontece em janeiro. Ora ela está mais distante do Sol, que é o afélio, acontece em julho. Além do movimento de translação, ela faz um movimento em torno do próprio eixo. Com isso, a gente tem a impressão que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Como o Sol ilumina uma face da Terra, uma face é dia, a outra face é noite. E a gente vai ter o solstício e o equinócio. O que seria o solstício e o equinócio? Vou falar sempre para o hemisfério sul. Então, o solstício de verão do hemisfério sul acontece no dia 23/12. O Sol ele vai incidir a pino sobre o Trópico de Capricórnio. O que é isso? Se traçasse um plano tangencial à Terra, ele incide numa angulação de 90 graus. Ou seja, ele passa a pino sobre o Trópico de Capricórnio no nosso solstício de verão, dia 23/12. Aqui é o equinócio, dia 23/3. Aqui é o solstício de inverno, dia 23/6. E aqui é o equinócio, dia 23/9, 23/12, solstício de verão. Então ele passa a pino no solstício de verão sobre o Trópico de Capricórnio. No equinócio ele passa a pino sobre o Equador. No solstício de inverno ele passa a pino sobre o Trópico de Câncer. Sobre o Trópico de Equador ele passa a pino. E no solstício de verão, novamente, ele passa a pino sobre o Trópico de Capricórnio. Tá? Abaixo do Trópico de Capricórnio, ele nunca passa a pino. E acima do Trópico de Câncer, também não. Além disso, a Terra é redonda e ele tem que percorrer uma região um pouquinho maior para chegar nas baixas latitudes e nas altas latitudes, que também não é desprezível. Então, por ele não passar a pino abaixo dos trópicos, ele tem uma certa declinação solar. Isso vai interferir bastante na temperatura média anual, que eu vou tentar explicar aqui. Então eu desenhei um mapa do Brasil, ficou até que bem parecido, né? E eu tracei aqui a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Quando a gente está abaixo do Equador, a latitude ela é negativa, por convenção. E quando ela está acima do Equador, a latitude é positiva. Então, o Trópico de Capricórnio é menos 23 e o Trópico de Câncer mais 23. O Polo Sul é menos 70 e o Polo Norte mais 70. Tá? Agora, a respeito da temperatura média, eu vou falar. A influência da latitude na temperatura média anual. A região de Natal fica muito próxima ao Equador. A temperatura média anual é de 26 graus. Salvador, um pouquinho mais para baixo, a temperatura média anual é de 25 graus. São Paulo, a temperatura média anual é de 24, enquanto o Rio Grande do Sul, a temperatura média anual é de 20 graus. Então, se você reparar, conforme a gente vai se afastando do Equador, a temperatura média anual
ela abaixa. Por que isso? Porque o Sol só passa a pino entre os trópicos. Bom, vou tentar explicar um pouco melhor fazendo meus gestos. Eu estou aqui no sul de Minas, um pouco acima do Trópico de Capricórnio. Mas a gente vai supor que eu estou agora sobre o Trópico de Capricórnio. Então, se eu estivesse sobre o Trópico de Capricórnio, no dia 23 de dezembro, o Sol vai passar a pino. O que é isso? Ele nasce no leste, passa a pino no ângulo zenital e se põe no oeste. No equinócio, ele passa com uma certa inclinação, porque ele está passando a pino sobre o equador. E no nosso solstício de inverno, ele está passando a pino sobre o Trópico de Câncer. É onde ele tem a declinação máxima. Então ele passa declinado no horizonte. Bom, se eu estivesse no Polo Sul, no equinócio, o Sol nasceria no leste e passaria beirando o horizonte e se poria no oeste. Se eu estiver no Equador, ora o Sol passa a sul, ora o Sol passa a norte. Então, quando o Sol está no Trópico de Capricórnio, 23/12, ele nasce no leste, passa a sul e se põe no oeste. E quando ele está passando a pino no Trópico de Câncer, ele nasce no leste e se põe no oeste, passando a norte. Isso no Equador. Para quem está no Trópico de Câncer, ele vai passar ou a pino ou sempre a sul. Bom, além disso, tem então a influência da latitude na temperatura média anual. E também tem a influência da latitude no fotoperíodo, certo? Então vamos lá. A Terra está aqui, o Sol está aqui, está em inclinação. Se vocês acompanharem aqui comigo, o Polo Norte ele não recebe luz no nosso solstício de verão, enquanto o Polo Sul recebe bastante luz no nosso solstício de verão. Enquanto aqui tem 24 horas de luz, aqui tem 0 horas de luz. E para explicar isso, eu vou tentar explicar um pouco melhor. Como é que funciona? No Equador, sobre a linha do Equador, todos os dias do ano tem muito próximo a 12 horas de luz. Então o Sol nasce às 6 horas e se põe às 18. Se eu pegar São Paulo, no nosso solstício de verão, a gente tem 13 horas de luz. E no nosso solstício de inverno, a gente tem 11 horas de luz. Se eu pegar Rio Grande do Sul, no nosso solstício de verão, a gente tem 14 horas e meia de luz. E no nosso solstício de inverno, a gente tem 9 horas e meia de luz. Se eu pegar o polo, ele varia de 0 horas a 24 horas. Então essa é a variação do fotoperíodo mediante a latitude. Bem resumido, mas quanto à latitude é mais ou menos isso. Influência na temperatura média anual e influência no fotoperíodo. Tem outros fatores que influenciam no macroclima. E agora eu vou falar sobre correntes oceânicas. Então a corrente que banha o litoral do nosso Brasil é uma corrente que tem origem equatorial. Chama corrente do Brasil. É uma corrente quente. Sendo uma corrente quente, ela vai gerar um clima no nosso litoral que é quente e úmido. Aqui está a América do Sul. A corrente que banha a costa oeste do nosso continente é uma corrente fria, de origem polar. Por ela ser fria, ela vai condicionar um clima frio e seco. Vou fazer um exemplo. Aqui está Salvador. A média de temperatura anual é 25 graus e chove 2.000 milímetros.
mais ou menos na mesma latitude, a gente tem Lima, no Peru, que tem uma média de temperatura de 20 graus e chove 40 milímetros anual. Então, Lima, no Peru, por ter uma corrente oceânica fria, tem uma média de temperatura de 20 graus e chove 40 milímetros. Enquanto Salvador tem uma média de temperatura de 25 graus e chove 2.000 milímetros. A corrente aqui, então, que banha o nosso litoral é a corrente do Brasil. E a corrente que banha o oeste do nosso continente é a corrente de Humboldt, certo? Então, correntes oceânicas. Isso vai influenciar no macroclima. Além disso, tem a oceanidade ou continentalidade. Foca aqui, pai. Se a gente pegar a nossa faixa litorânea, tem uma grande influência dos oceanos, que deixa essa região bastante úmida. O que seria isso? Salvador, durante o dia, faz 30 graus. Durante a noite, faz 25 graus. Mais ou menos na mesma latitude, a gente tem Cuiabá, que está bem no centro do nosso continente. Durante o dia, faz 30 graus. À noite, faz 18 graus. Então, a amplitude térmica de Cuiabá é de 12 graus, enquanto de Salvador é de apenas 5. 30 menos 25, 30 menos 18, certo? Então, a oceanidade promove uma pequena amplitude térmica. A continentalidade promove uma grande amplitude térmica, tá? Bom, falei da latitude, falei das correntes oceânicas e da oceanidade e continentalidade. Tem mais um fator muito importante do macroclima, que é a altitude. Então, como é que a altitude influencia no macroclima? Conforme você sobe no terreno, a temperatura cai. Ela cai 0,5 graus para cada 100 metros que você sobe no terreno. Por que acontece isso? Porque conforme você sobe no terreno, tem a diminuição da pressão atmosférica e rarefação do ar. Em condições normais, menos 0,5 graus para cada 100 metros. Em condições do ar saturado de água ou próximo à saturação, menos 0,3 graus para cada 100 metros. E se o ar estiver seco, menos 0,7 graus para cada 100 metros que você sobe no terreno. Tá? Além disso, tem o caso que acontece na região do nosso litoral, que seria o quê? A gente tem a umidade que vem dos oceanos, essa umidade promove chuvas, e aí a gente tem uma serra. A serra faz com que as nuvens carregadas tenham um impedimento físico para passar, e ela faz a chuva orográfica. Então o que acontece? Se a gente pegar Santos, tem 2.000 milímetros de chuva anual. No alto da serra tem 3.500 milímetros de chuva anual, por causa do efeito das chuvas orográficas. Passando a serra, chegando em São Paulo, tem 1.200 milímetros de chuva anual. Então, a altitude também vai influenciar na precipitação. Tudo bem? Bom, o principal do macroclima é isso. Latitude, correntes oceânicas, oceanidade, continentalidade e altitude. Agora tem alguns outros fatores que influenciam especificamente o Brasil. E eu vou citar. Bom, zona de convergência do Atlântico Sul. O que é isso? A gente tem a região amazônica. A região amazônica tem muita floresta e muitos rios. E essa umidade ela vai interferir no nosso macroclima, porque são grandes corpos d'água. Então essa umidade vai fazer com que chova mais nessa região. Aqui está
tá? América do Sul. Algumas pessoas falam que o Andes, a Cordilheira dos Andes, vai interferir também no movimento que a umidade faz. Mas qual que é o movimento que ela faz? Ela vem para a região sudeste e vem aqui para os países a oeste do nosso país. E isso ela traz chuva para a região sudeste. Bom, a zona de convergência do Atlântico Sul, acho que é isso. A gente tem o dipolo do Atlântico. O que é o dipolo do Atlântico? A gente tem aqui mais ou menos a região do Equador, a gente tem o Atlântico Norte e a gente tem o Atlântico Sul. Quando o dipolo do Atlântico é negativo, o Atlântico Norte está com as águas mais frias do que as águas do Atlântico Sul. E aqui tem uma região de baixa pressão, que é a zona de convergência intertropical. Então, quando o dipolo é negativo, ou seja, o Atlântico Norte está com as águas mais frias do que as águas do Atlântico Sul, essa zona de convergência intertropical, ela tende a descer para o nosso Nordeste. E com isso, a gente tem mais chuvas no Nordeste. Ela normalmente chove no oceano, então quando o dipolo é negativo, ela desce para o Nordeste, levando mais chuvas para aí. Tá? Bom, o último fator é o El Niño Oscilação Sul. O que é o El Niño Oscilação Sul? Existe uma anomalia no Oceano Pacífico que é a alteração da temperatura das águas superficiais. Temperatura da superfície do mar. É uma variação que acontece de menos 0,5 graus Celsius até mais 0,5 graus Celsius. Entre menos 0,5 e mais 5 é uma condição de neutralidade. Abaixo de menos 0,5 é uma condição de laninha. E acima de 0,5 é uma condição de El Niño. Na condição de El Niño, então tá aqui, 0,5, 0,5, negativo. Aqui, entre essas duas faixas, neutralidade. Acima de 0,5, El Niño. O El Niño, então, é o aquecimento das águas do Pacífico. Vem uma massa de ar polar para dentro do continente. E do Equador vem uma massa de ar quente. Como as águas estão mais quentes com o fenômeno El Niño, a massa de ar polar ela perde um pouco de força e se depara com a massa de ar que vem do Equador mais ou menos na região sul-sudeste. Com isso, ela forma uma frente estacionária que leva chuva para a região sul e sudeste. Isso em condições de El Niño. Já em condições de laninha, abaixo de 0,5 graus Celsius na temperatura da superfície do mar, é uma situação que as águas do mar estão um pouco mais frias. Com isso, a hora que a massa de ar polar chega no continente, ela chega com bastante força e ela se depara com a massa que vem do Equador, mais ou menos na região nordeste. Então ela leva mais chuva para o nordeste e como ela passa rapidamente para o sul e pelo sudeste, centro-oeste, essas regiões chovem menos. Tá? Então isso vai influenciar principalmente na precipitação do clima brasileiro. É principalmente isso que eu queria falar a respeito do macroclima. Para quem quiser saber um pouquinho mais de El Niño, Laninha, pode estudar a oscilação decadal do Pacífico, que é uma variação que também tem na temperatura. Em condições de altas temperaturas, ela intensifica o El Niño. Em condições de baixas temperaturas, ela intensifica o Laninha. Bom, fora isso, falei da declinação solar, é interessante saber também sobre a face sul e a face norte no terreno. Tá? Para quem está no hemisfério sul, a face norte do terreno sempre é mais iluminada. Imagina, o sol declina, sol reto, sol declinado. A face sul, ela recebe menos radiação do que a face norte. Então a face norte, geralmente, ela produz mais e também culturas que tendem a ser sensíveis a geadas. Em regiões que tem geadas, você tem que evitar a face sul. Tem mais algumas coisas para falar a respeito do macroclima, mas eu acho que no básico é isso, certo?
Queria agradecer vocês, espero que eu tenha usado os elementos didáticos na medida do possível que eu consegui criar. Para explicar sobre macroclima, geralmente você tem que ter alguns elementos para ficar mais fácil de a visualização. Me esforcei ao máximo, espero que você tenha gostado, é isso.